Bom, meus amigos, nós sabemos que durante a guerra houve algumas restrições nos programas da igreja. E como a igreja lidou com isso? Vamos ver nesse vídeo. O trabalho missionário e a construção de edifícios da igreja foram, sem dúvida, as atividades mais prejudicadas durante as restrições impostas pela guerra. Com o final das hostilidades, porém, esses e outros programas não foram apenas retomados, mas expandidos, a fim de atender às necessidades dos santos. As restrições impostas pela guerra no chamado de missionários deixaram de existir, não existiam mais restrições. E muitos rapazes que haviam sido forçados a adiar sua missão aceitaram a oportunidade de servir. O número de missionários no campo aumentou extraordinariamente. De uma média de 477 missionários no campo no ano de 1945, esse número subiu para 2.244 um ano depois. Um ano depois. Como ocorria antes da guerra, a maioria desses missionários era formada de jovens eldres. Isso significava que havia muitos novos missionários servindo no campo que não tinham experiência em ensinar o evangelho e seriam beneficiados por alguma ajuda e orientação. O mais difundido programa missionário do pós-guerra foi preparado por Richard L. Anderson, na missão dos estados do Noroeste. O que ele fez? O que esse Anderson fez? Ele melhorou os métodos que havia desenvolvido enquanto servia como missionário de estaca durante seu serviço militar. De acordo com seu plano, a meta do missionário não era apenas distribuir folhetos, ficar por aí distribuindo folhetos, mas ser convidado à casa das pessoas onde poderia apresentar a mensagem do Evangelho. As palestras doutrinárias salientavam um cuidadoso estudo das Escrituras e foram organizadas em uma sequência lógica que levava à conversão. À medida que esses métodos melhorados foram adotados por toda a missão, os resultados logo apareceram. Em 1949, a missão dos estados do Noroeste teve mais de 1.000 batismos de conversos em um único ano. 1.000 batismos de conversos em um único ano. À medida que o trabalho missionário crescia, o fardo administrativo dos presidentes de missão aumentava. Por esse motivo, em 1947, as autoridades gerais instruíram os presidentes de missão em todo o mundo a chamar conselheiros entre os missionários e portadores locais do sacerdócio de Melquisedeque. O elder Spencer Wally Kimball declarou mais tarde que essa decisão de designar conselheiros havia sido revelada à presidência da igreja. Enquanto a organização da missão era fortalecida e os missionários de tempo integral aperfeiçoavam seus métodos de ensinar o evangelho, a igreja também começou a utilizar outros métodos de compartilhar sua mensagem em todo o mundo. Com o término do racionamento da gasolina imposto durante a guerra e o consequente aumento do número de viagens, a Praça do Templo tornou-se uma ferramenta missionária extremamente importante. Em 1948, o número de pessoas que visitou a Praça do Templo atingiu pela primeira vez um marco de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, de visitantes. Naquele mesmo ano, a apresentação teatral anual ao ar livre, realizada no Monte Cumora, abre aspas, intitulado Uma Testemunha de Cristo nas Américas, fecha aspas, tornou-se um instrumento missionário que apresentava a história do livro de Mórmon e da restauração do Evangelho. Também durante os anos do pós-guerra,
a igreja tornou-se cada vez mais envolvida na produção de filmes cinematográficos. Novos filmes Sud foram produzidos no final da década de 40, de 1940, a respeito de locais históricos da igreja, a Praça do Templo e o Programa de Bem-Estar. Da mesma forma, à medida que a televisão se desenvolvia nos anos do pós-guerra, a igreja rapidamente passou a utilizá-la. A Conferência Geral de Outubro de 1949 foi a primeira a ser transmitida por emissora de televisão. A escassez de materiais essenciais havia quase interrompido o programa de construção da igreja durante a guerra, sabiam? Quando os materiais novamente se tornaram disponíveis, a igreja iniciou um ambicioso programa de construção de capelas. No ano de 1949, 200 capelas haviam sido construídas, passando a 900 apenas 3 anos depois. 900 apenas 3 anos depois. Na metade da década de 1950, mais da metade de todos os edifícios Sud utilizados havia sido construída depois do término da Segunda Guerra Mundial. As despesas desses projetos de construção foram responsáveis por mais da metade da utilização dos fundos da igreja durante esse período. Em 1937, por exemplo, o profeta Heber Grant anunciou os planos de construção de um templo em Idaho Falls, Idaho, e a construção começou 2 anos depois. Em 19 de outubro de 1941, foi colocada a pedra do topo e externamente o edifício parecia concluído. A microfilmagem de registros vitais para a genealogia interrompida pela guerra, porque foi interrompida pela guerra, foi retomada antes mesmo do final do conflito. Em março de 1945, a igreja começou a microfilmar 365 registros paroquiais ingleses. Durante o ano de 1947, Archibald F. Bennett, secretário da Sociedade Genealógica, passou 4 meses na Europa conversando com as autoridades governamentais e eclesiásticas, conseguindo permissão para que a sociedade microfilmasse na Inglaterra, Escócia, País de Gales, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Alemanha, Finlândia, Suíça, norte da Itália e França. Com o início da guerra, a maioria dos arquivistas cooperaram de boa vontade com os microfilmadores para garantir que uma cópia de seus registros fosse preservada, caso os originais viessem a ser destruídos. As tendências sociais do pós-guerra afetaram a família, vocês sabiam? Fazendo com que os líderes da igreja dedicassem maior atenção ao lar. O fim da guerra foi acompanhado de um aumento importante no número de casamentos, seguido de uma explosão demográfica de bebês no pós-guerra. Havia mais novas famílias e novos pais do que em qualquer outra época da história da igreja. Infelizmente, porém, o índice de divórcios nos Estados Unidos quase dobrou entre 1940 e 1950. Por esse motivo, a igreja passou a dar considerável atenção ao lar e à família durante os anos do pós-guerra. No ano de 1946, várias organizações da igreja iniciaram programas para fortalecer a família e promover uma, abre aspas, hora da família, fecha aspas, para ser realizada com regularidade. Esse vídeo foi para vocês terem uma ideia do que aconteceu com a igreja no pós-guerra. Obrigado, hein?